chamar aqui a repórter Mônica Hermílio, de novo, que ela está com informações ao vivo. Na verdade, é o repórter Alan Garcia. Está com uma informação envolvendo um golpe, tá? Golpe do falso advogado. Já ouviram falar nisso? Pois é, está fazendo mais vítimas aqui em Alagoas, tá? O Alan vai explicar para você como é que os criminosos estão agindo, porque é uma abordagem, assim, bem profissional, né? Que muita gente acaba caindo, porque eles elaboram textos difíceis, têm acesso a processos das pessoas e as pessoas acham que estão falando com o seu advogado. E não é nada disso, né, Alan? Estão falando com o bandido do outro lado e mandando dinheiro para bandido. Como é que é esse golpe? Oi, Beatriz. Os bandidos, né, esses criminosos, são tão profissionais no que estão fazendo que realmente conseguem fazer muitas vítimas. Ano passado foram 190 pessoas que caíram nesses golpes, porque ele liga para o cliente de um escritório verdadeiro e aí ele se passa por esse escritório, diz que aquela causa já está prestes a ser resolvida, o juiz já quer montar a audiência, mas aí o falso advogado, o criminoso, diz o seguinte, que precisa pagar uma taxa. A gente já falou sobre essa dinâmica aqui, mas não para. Eles continuam fazendo do mesmo jeito e muitas pessoas caindo nesse golpe. Por isso a gente vem aqui e reforça mais uma vez, para ter o cuidado. Alguém ligou no escritório que você realmente tem uma causa lá? Ok. Escutou, desliga e aí você retorna a ligação para o escritório. Ou se você tiver o número pessoal do advogado ou da advogada, faz essa ligação. Porque olha a história desse advogado que vamos contar agora. De quinta-feira para cá, mais ou menos 5 clientes, ou seja, de quinta para hoje, 5 clientes foram vítimas desse tipo de golpe. Vamos assistir o vídeo dele. E nas últimas semanas, bandidos têm entrado em contato com os meus clientes, enviando-lhes peças processuais de processos verdadeiros, verídicos que existem, se passando por mim, informando que a causa foi ganha e para receber o valor, eles têm primeiro que depositar o valor dos meus honorários. Na última semana, esse golpe evoluiu para uma prática criminosa mais sofisticada. Eles ligam para os clientes, para meus clientes, com a logomarca do Tribunal de Justiça, informando que vai haver uma audiência naquele momento. Então, meus clientes aperreados ou clientes, eles ingressam nessas audiências onde ocorre um acordo com a presença de juiz, com a presença de promotores e com a presença de advogados também, inclusive com minha presença através de uma imagem, de uma fotografia colhida na internet. Então, feito esse acordo, o alvará sai imediatamente, né, e para haver a liberação do valor, eles precisam depositar o valor dos honorários ou o valor de custas processuais. Para a gente estender essa conversa, nós convidamos a advogada, que é presidente da Comissão de Irregularidades e Fiscalização daqui da OAB Alagoas, a Priscila Barros. Priscila, para a gente já explicar para o pessoal que está assistindo e principalmente as vítimas desses golpistas, como esses criminosos têm acesso a essas informações, que naquele escritório tem uma causa desse cliente, descobre as informações, os dados e até mesmo uma possível audiência, né? Como é que isso acontece? Como isso é possível? Boa noite para você. Boa noite a toda a sociedade. A OAB, mais uma vez, agradece esse espaço concedido. E, Alan, realmente, os processos, eles são públicos. Então, quando esses processos são públicos, quem detém de acesso acaba pegando alguns dados que estão inerentes ao processo, inclusive, muitas vezes, baixando até a própria petição do advogado. E isso faz gerar uma credibilidade, digamos assim, né, passando pelo WhatsApp do nosso cliente, que, na verdade, não é o advogado, muitas vezes, né, que se faz presente nesses golpes, obviamente. Então, por isso que a gente está aqui reforçando algum número que não está cadastrado na sua lista telefônica, imediatamente, nem de conversa contínua, para poder a gente entrar em contato diretamente com o advogado.
E na petição tem os dados pessoais, tanto do advogado, do escritório, quanto do cliente e toda a negociação, né? Exatamente. A data da audiência, muitas vezes já vem uma audiência de conciliação, possivelmente, uma audiência de instrução, que é com o magistrado. Então, assim, todo um cuidado a gente precisa ter para que a pessoa que está sendo acessada, né, não dê continuidade nessa conversa. Eu estava conversando com a Priscila aqui nos bastidores, antes de termos essa participação ao vivo, e ela me disse, Alan, tem até link falso simulando uma audiência. Como é que isso pode ser possível e qual a consequência disso, Priscila? A gente tem aí diversos crimes aí de estelionato, de falsidade, de identificação, até crime contra a própria justiça, né? Então, ao fazer essa realização de audiência com o juiz falso, o advogado, né, que não é verdadeiro, inclusive, cuidado. Recebeu qualquer link, deleta a mensagem. Antes tire print, né? É sempre bom se preparar uma prova. Faça imediatamente a comunicação oficial do seu advogado e da sua advogada. Primeiro ponto. E depois, bloqueie esse número. Porque aí você se prevê para não tem a precaução, digamos assim, de não clicar em nenhuma instalação de repente nos seus próprios dados. Porque aí, de repente, esse vírus, digamos assim, talvez se instale no seu computador, no seu celular ou no seu computador, depende de onde é que você está utilizando o seu WhatsApp, e aí ele não acesse suas contas bancárias, seu próprio WhatsApp ou outras situações. E evite fazer chamada de vídeo para que não tire foto, porque hoje a maioria dos bancos, infelizmente ou felizmente, para ter uma acessibilidade, é através do nosso reconhecimento facial. Você já passou aqui diversas dicas. Vamos aos números. Ano passado foram 190 vítimas, 190 registros. Isso é o que vocês estão sabendo, né? E esse ano, como é que está essa contagem dessas vítimas? Então, como mesmo o Alan falou, até dezembro de 2024, tivemos o registro de 190 casos contabilizados pela OAB, né? Só nesses 3 mesezinhos, a gente tem mais de 100. Então, é um número que vai vir crescente e a gente está aqui trabalhando pela educação e prevenção sempre, para que não se caia em golpes. Priscila, muito obrigado pelas suas informações e principalmente pelos alertas. A tecnologia está aí, ela vem para ajudar, é um caminho que não tem volta, mas esse alerta que a Priscila passou desse vídeo, para você ter cuidado para não tirarem a foto do seu rosto, foi uma dica que eu acho fundamental, porque utilizam realmente do nosso rosto e aí vão ter acesso aos aplicativos do banco, né? Vão fazer e acontecer no nosso WhatsApp com todos os contatos que nós temos ali, ou seja, eles realmente viram a vida da gente pelo avesso com todas essas informações. Então, salva os números reais do teu advogado, da tua advogada, do escritório, para quando ligarem, se passando por ele, você já sabe, é golpe na certa. Na dúvida, você retorna a ligação para o número que você tem. Fica essa dica aí, Beatriz, também.